quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que para regenerar o mundo é necessário valorizar a família. Sem família equilibrada, a sociedade seguirá desajustada. A ignorância segue escravizando o homem e alforriar o homem de suas paixões avassaladoras é a proposta da doutrina espírita. Quando o homem está fortalecido pelo verdadeiro campo de amor, não existe prova que ele não logre vencer ou suportar. Os tempos atuais, ricos em tecnologia, incitam o homem ao isolamento, longe do convívio familiar. Escravizam-se voluntariamente aos grilhões ilusórios do desamor. Abramos então os olhos sobre a necessidade de valorizar e proteger a família. A chave que irá abrir as portas da senzala mental a que o homem se arroja está dentro do seu próprio coração. Precisamos interiorizar para buscar a própria alforria. Jesus tem o roteiro, o caminho para o autoencontro, para a liberdade. A doutrina espírita ensina a pensar, Jesus a amar. Nunca foi tão necessário semear no mundo a mensagem de esclarecimento e consolo que a doutrina espírita oferta aos corações flagelados pela dor. Roguemos então amparo à mãe de todas as mães, Maria de Nazaré, para que nos ajude a amarmos a família, núcleo aperfeiçoador de almas. Que assim seja.
Bom dia, meus irmãos. A nossa leitura dessa manhã está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que assim seja. Soneto do Espírito, pelo Espírito Raul de Leone, no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não te entregues à terra à indiferença, cheio de amor e fé, trabalha e espera. Nos domínios do mal, nada há que vença a alma boa, pura, alma sincera. No pensamento nobre, persevera de servir, sempre alheio à recompensa. O desejo do bem dilata a esfera das luzes sacratíssimas da crença. Vive nas rutilantes almeneiras dos castelos de amor de essências raras, aspirando os olores da pureza. Terás na terra então a vida calma, e a morte não será para tua alma jamais medonha e trágica surpresa. Então, quando em Colossenses se fala que é para que buscássemos, né, as coisas do alto, as coisas de cima, vem nos mostrar a condição de podermos entender o significado da nossa vida aqui. E como foi falado na oração, a importância de buscarmos o amparo da nossa Mãe Santíssima para que possamos compreender o significado de família, mas não só a família dos lares, mas a família do mundo, a família universal, dos quais sabemos o quanto tem nos faltado o amor. O amor realmente tem sido muito complexo no coração do homem. As pessoas têm sido envolvido numa teia de indiferenças, né? Preocupações sem porquês, né? Ansiosos demais por algo que não vai chegar, nessa busca, né? De emoções e sentimentos que atrapalham, que dificultam com que a vida seja realmente vivida com prazer. Immanuel Kant, né, é um psicólogo, um filósofo, e ele diz, né, que o mundo realmente está em falta de amor. E que o amor é realmente a própria virtude que qualquer um de nós possamos entender como generosidade, tolerância. Então, se temos tolerância, generosidade, ainda está faltando exercitar e construir o amor. Mas, enfim, dentro do processo do que temos ido buscar nessa evolução das nossas inteligências emocionais, precisamos entender o que significa também emoção e sentimento, e é esse o tema da nossa palestra da manhã de hoje. Emoção é muitas das vezes confundida com sentimento, porque praticamente eles têm uma aproximação, né, de igualdade no linguajar, mas nas emoções, naquilo que sente, não. Porque a emoção, ela exerce uma força incrivelmente poderosa no nosso comportamento, no comportamento humano, né? A emoção é muitas vezes definida, né, como um estado complexo de sentimento, que resulta em mudanças no nosso comportamento, trazendo mudanças físicas, que vem, então, resultar, né, em influências psicologicamente falando, onde na nossa vida cotidiana o ser humano começa a se auto-atrapalhar, né? Porque a emoção é algo que ocorre
através de um evento, um gatilho, alguma coisa que acontece, é muito físico. Já o sentimento não, o sentimento vem da parte do alto, daquilo que a gente costuma construir, porque sentimento realmente é construído, né? E a emocionalidade, ela está associada aos fenômenos, né? Como temperamento, personalidade, humor, motivação, né? A emoção, ela é aquela ação pontual, ou seja, ela tem brevidade, ela ocorre em momento, por uma coisa ou outra, né? Agimos por impulso, como estamos altamente emocionados, né? E então, a emoção vem trazer para nós respostas no nosso corpo físico, que muitas das vezes ela pode ser sentida, ela pode ser vista de fora, né? Alguém pode perceber quando nós estamos emocionalmente abalados, né? Porque o nosso estado físico mostra, né? Na nossa face, o nosso corpo, né? Treme, a nossa face emrubrece, ficamos agitados, não a fala, né? Ficamos engasgados. Então, tudo isso vem dessa emoção que ela ocorre quando estamos envolvidos em algum evento que vem nos trazer essa paz que a gente precisa. E sentimento é uma construção, né, que vem trazer para nós a condição de pensar, né, a condição de estarmos alinhados, né. Nós temos sentimentos e emoções como, digamos, aspectos, né, de que as emoções são construídas através dos instintos, como eu falei ainda há pouco, através de alguma situação que possa ocorrer, né? E esses instintos, muitas das vezes, dão origem a determinados sentimentos, os quais a gente vai carregando ao longo do tempo, através do pensamento, né? Então, reflete-se na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas é isso. Precisamos aprender a pensar para reconstruir a nossa vida, buscando a sabedoria, buscando as coisas do alto, rogando pela presença da nossa intuição, que é algo próprio de cada ser humano, mas que nos eleva a alma e que nos faz com que possamos agir melhor. E na maioria das vezes é necessário exercitarmos o silêncio mental, fazer exatamente isso que precisamos, silêncio emocional, fechar a nossa mente para os barulhos do nosso cotidiano, daquilo que ocorre na nossa vida e que muitas vezes são as pedras, né, no nosso sapato, no nosso calçado, né? Então, o sentimento, segundo Damásio, né, ou seja, Antônio Damásio, que é um neurologista, um neurocientista, né, que estuda as emoções, que estuda o ser humano, que estuda a natureza de uma forma geral, ele diz que sentimento, às vezes, as emoções ocorrem no teatro do nosso corpo, foi como eu falei, né? Ocorre no teatro do nosso corpo, nós temos tensões, os nossos músculos ficam tensionados, rígidos, né? A nossa fala engasgada, ficamos roucos, né? A nossa face, nós ficamos com os olhos lacrimejados, as lágrimas escorrem. Então, isso tudo ocorre porque nós estamos ainda fragilizados pelas destemperanças que o próprio mundo, a atmosfera do nosso planeta tem trazido para nós devido a essa necessidade da transmissão. Não estou falando da mudança, né, do processo que a Terra está passando, mas eu estou falando dessa transmissão de sentimento de um para com o outro, do olhar, dessa troca, né? Dessa troca necessária, que nos faz chamar a atenção para o amor que temos em nós, que é próprio do ser humano. Nós somos criaturas divinas, já disse o apóstolo Paulo, nós viemos dos céus, né? Somos semelhança de Deus. Então, existe, assim, uma quantidade de informações divinas para que a gente compreenda a necessidade de trabalharmos
as nossas emoções, de temperar os nossos sentimentos através da fala, do olhar, do comportamento. Então, segundo Damaso, as nossas emoções ocorrem no teatro do nosso corpo, onde nós temos essas modificações, né? Que o nosso corpo reage através de algum estímulo, né? Que cada um tem. Eu, por exemplo, quando eu estou assim um pouco fora de mim, ou envergonhada, né? Alguma coisa, a minha face fica rubra, né? Então, assim, eu não me lembro mais o que é que me acontece, mas certamente é natural que aconteça enrijecimento, tensões, né? A mente, a cabeça lateja, e estamos sempre entristecidos, né? E os sentimentos ocorrem no teatro da mente, no palco da nossa mente. Aí são coisas que podem nos acontecer e que outras pessoas ficam invisíveis aos olhos das pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco. Então, é importante a gente entender essa diferença para que a gente possa buscar um autotratamento, né? Então, muitas das vezes estamos guardando sentimentos em nós e esses sentimentos podem estar nos atrapalhando nesse crescimento que temos buscado, que vem nos trazer essas perturbações neurológicas, perturbações emocionais, desequilíbrio de comportamento, trocas de falas grosseiras, a falta do amor está muito ligado à vontade de adquirir dentro de um contexto, de um mundo material que é temporário, que é breve, né? O materialismo. Devemos, sim, cuidar, mas devemos também admirar a natureza daquilo que já é nosso e que é de todos, né? E que nós só conquistamos porque somos amados por Deus. Então, o nosso livro sagrado mostra para nós diversos versículos, deixa eu encontrar aqui, diversos versículos que falam sobre o temperamento, a oportunidade que nós temos, né? Ou até mesmo o dever, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, onde até mesmo o dever de buscarmos controlar, né? E executar o melhor de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Gálatas, né? Ele diz uma coisa muito importante aqui no capítulo 6. Ele diz assim, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento. Então, poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence ao outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Mas ele diz que quando nós estamos prontos, com nossos sentimentos equilibrados, que possamos auxiliar, que possamos ajudar o outro a carregar o seu fardo, né? Como assim? Como assim? Enviando boas palavras, sorrisos, abraços, mensagens de confiança, que possamos estar usando aquilo que o Senhor nos deu, que é o seu evangelho, a sua palavra de amor, de fortalecimento. Então, quando a emoção surge, o corpo reage com falta de ar, o nosso coração fica acelerado, nós já passamos por isso quantas vezes, né? Os nossos músculos ficam contraídos, né? E essas emoções, elas podem ser vistas como respostas a uma situação que muitas das vezes nós negamos a nós mesmos a necessidade de buscar um consolo, um tratamento para isso, através do diálogo, através da observação sincera, do bom pensamento, né? Tirando de nós essa questão do que é melhor ou do quem é melhor, do que nós precisamos estar fazendo para iluminar a nossa mente, buscando as falas que o Evangelho propriamente
né, vem nos trazer. Eu tenho aqui também para nós, no livro Pensamento e Vida, algo muito importante, né, que Emmanuel fala que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha, que o amor brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida, é justiça de toda lei. Então, é a justiça de toda lei, o amor verdadeiro. E nós precisamos estar buscando esse amor e dividindo, distribuindo, compartilhando essa essência amorosa que vai dar força àquele que está passando por situações, por algum evento que o está tirando desse momento de equilíbrio e que pode muitas vezes trazer para ele crises morais, das quais temos falado bastante sobre as crises, né, emocionais. Então, Immanuel Kant, filósofo, mais uma vez, eu tenho uma frase que ele diz assim, olha, só é dotado de valor um amor quando é constituído por um ato de vontade, ou seja, um ato consciente e não um ato, né, que seja obrigado a ser feito, né, que as pessoas impõem um ao outro a realizar. Então, o amor, ele nasce de uma profundeza incrível, né, desse ensinamento que o mundo tem para nos oferecer. E esse ensinamento, que, como é falado no livro de Colossenses, está lá no alto. Então, se estamos passando por algum tipo de desajustes emocionais, que possamos dialogar, que possamos buscar a presença das pessoas junto a nós, para que a gente possa compreender o evento, o fruto que trouxe esse desequilíbrio, né? Como a oração falou em relação à família, que possamos rogar a Maria, já que a gente entende que família, em dados momentos, é dentro de uma casa, onde tem ali todos os seus conflitos, né? E nós entendemos que a família, ela é universal porque ela é criada unicamente por Deus. Então, é a Ele que nós devemos recorrer, o equilíbrio dessas faltas que nós temos cometido uns com os outros, né? Que nós precisamos tratar muito que propriamente do respeito, dessa emoção que vai trazer para nós uma crise moral. Então, é necessário que a gente trabalhe essa crise moral, né, em nós. Então, resulta muitas vezes, né, dessas lágrimas que nós deixamos escorrer pela nossa face, devido a estarmos emocionalmente abalados, né, encontrar dentro da mente do sentimento que está fazendo com que essas lágrimas escorram, né? O que é que está acontecendo isso? O que é que eu estou fazendo comigo e com aqueles que eu julgo amar? Então, se esse amor está sendo apenas virtudes, ele deixa de ser amor. Filosoficamente falando, amor é tão distanciado de virtudes que, para alcançá-lo, nós precisamos primeiro conhecer o que significa tolerância, o respeito, né? O que significa paciência, o que significa generosidade, né? Passarmos pelo campo da honestidade conosco, da lealdade, da fidelidade, né? Da união, da dualidade das pessoas, né? Trazendo essa participação, essa partilha que é necessário através desse amor que justifica todas as coisas, né? Esse amor, o amor verdadeiro, esse amor divino, do qual temos que estarmos buscando diariamente no nosso cotidiano, né? Bom, amor, emoção é aquilo que é breve, são situações que passam, que acontecem por algum evento e que muitas das vezes nos desequilibram, mas sentimentos é algo que é duradouro, que ele vai perdurar em nós, que ele vai ser
construído, né? Nós também temos uma facilidade muito grande de esconder os sentimentos que temos. Se estamos sofrendo, nós passamos um sorriso, se estamos tristes, nós sorrimos, né? E já a emoção, não. A emoção é um programa de junção, de conjunto de situações e que elas vão desembocar em respostas dolorosas, né? Como eu já falei. Então, nós precisamos estar, assim, estudando a nós mesmos, né? Buscando esse autoconhecimento para que a gente entenda o que eu estou vivenciando agora. É uma emoção ou é um sentimento? Esse sentimento está sendo avaliado como ódio, como raiva, né? Ou são apenas emoções? O que eu sinto em mim? É aquilo realmente que é meu, que realmente eu construí em mim? Eu sou realmente essa pessoa endurecida, essa pessoa com dificuldade de abrir o coração e de ser melhor? Ou eu estou apenas vivenciando momentos, que é o caso que a emoção me faz, né, acontecer, não é? Então, quando a emoção surge, o corpo reage, né, com essa falta de ar que eu falei, o coração fica acelerado, o nosso músculo, né, fica contraído, então a gente já sabe, né? E já o sentimento não, nós já trazemos em nós marcas, traumas, e que ficam ali durante anos, durante uma vida inteira, né? Porque eu reguei, eu alimentei aquele sentimento de dor, de tristeza, de desvalor em mim. Também o contrário, a pessoa que tem bons sentimentos, ela já é automaticamente amorosa, ela já tem amor porque ela é generosa, ela tem amor porque ela é tolerante, ela já é o amor porque ela tem alegria, né? Então, o sentimento de dor, eu sinto dor, né? E o sentimento de prazer, eu sinto prazer, são ingredientes essenciais aos sentimentos. Então, se eu estou invariavelmente, né, sempre em mudanças, ou que eu vivo em uma constante insegurança interna, eu posso estar necessitado de recolher e de buscar em mim qual é o sentimento que está em mim e que me faz, muitas vezes, com facilidade, deixar emoções tomarem conta de mim e que me faz ser um ser, né? Um ser com medo, um ser com raiva, um ser que intolerante o tempo todo, um ser triste, né? Um ser que não alimenta a certeza de que a vida precisa ser analisada, reconstruída, transformada. Então, esse momento pelo qual temos passado e que muitas pessoas têm usado até mesmo, né, a pandemia como resposta às suas más ações, né, desenvolvendo em si próprio essa dificuldade, né, de compreender. A pandemia, gente, ela existiu sempre. Nós vivemos sempre nesse processo pandêmico, quando nós não estamos emocionalmente estruturados, quando nós deixamos de olhar para o alto e só vemos o que está aqui, ao nosso redor. Então, quando nós usamos a vontade, que é um sentimento puro, um sentimento que nos faz crescer, que nos faz alimentar, como diz aqui, eu trouxe aqui para nós o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o que eu tenho lido mais nessa parte, né, de Hamed, né? É Hamed, mas escreve Hammed. Então, às vezes a gente fala Hamed, né? Mas os espíritos me falaram que é Hamed, né?
E eu tenho ouvido falar que é remédio mesmo. Então, o que é a vontade, né? Para que a gente possa nos autotransformar, trabalhar as nossas emoções, trazendo mais as emoções de alegria para nós, né? E manter esse sentimento alegre dentro de nós. Unir emoção e sentimento, unir pensamento e coração, tá? Porque sentimento está ali na mente e as emoções estão aqui no coração. Então, nós precisamos unir mente e coração nessa transformação e executar essas nossas ações, né? Então, por isso que o mestre Santo Germão, ele fala, cabeça, coração e pé. A cabeça é para pensar, o coração sentir, o pés, os nossos pés, representa as nossas ações. Então, isso a gente precisa estar confiando em nós mesmos para fazer essa transformação em nós. E a palavra de ordem é exatamente isso. Organizar, realizar mudanças, tem a ver com transformar. Então, vontade é a virtude que se caracteriza pela concentração mental, né, na aquisição das conquistas mais nobres da inteligência humana, né, e do sentimento do homem. Então, a inteligência e o sentimento do homem, ela precisa, esses dois ingredientes, eles precisam estar, né, equilibrados, eles precisam estar dentro de uma vontade, dentro dessa construção, como Emmanuel Kant fala, né? É preciso que a gente tenha consciência do que é o verdadeiro amor, do que é amar verdadeiramente. Amar sem o egoísmo, sem o orgulho, amar sem o trauma, compreendendo determinadas situações e fazendo essas transformações durante esse processo, né, que nós estamos vivendo enquanto estivermos encarnados, tá? Porque estar encarnados é sinônimo de evolução, de busca de transformar a nossa vida, os nossos passos, né? Então, ele continua falando assim, que a vontade é a força interior que move a criatura na direção do alvo dos seus estímulos e desejos. Queremos amar verdadeiramente? Queremos amar a vida verdadeiramente? Porque se nós estamos sendo egoístas, se estamos pensando e agindo somente em prol de nós mesmos, eu já falei outras vezes, é assim que também vamos amar o outro, egoisticamente, com orgulho, né? Com ira, com ódio, né? Deixando a dor ser uma má conselheira, né? Porque a dor envolvida pelo egoísmo, ela não é uma boa companhia, porque a dor ensina, a dor nos ensina a caminhar e nós devemos estar sempre buscando essa construção nova em nós, né? Então, diz aqui, a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, Leon Denis, quando ele diz isso, que a vontade divina é a suprema, né, a supremacia de Deus, né, quando ele fala, é o supremo motor, é a engrenagem do mundo universal, nós podemos trazer isso para nós. Hoje cedo eu coloquei, né, um quadrinho no nosso Missionários da Luz, mostrando que hoje eu desejo muito, muito que a minha vontade se coincida, né? Coincida com a vontade de Deus, mas se não for assim, que seja dele a que seja feita. Porque, sinceramente, nós estamos ainda muito, muito, muito necessitados dessa convivência divina. Nós estamos muito, muito necessitados de trabalhar o poder da oração para transformar a nossa vida. Nós precisamos estar buscando muito, muito, muito essa consciência de que a oração, gente, a oração é um silêncio que nós devemos fazer, ela é uma prece, mas é uma comunicação espiritual, né? Então, essa potência que Leon Denis traz, chamando de vontade,
que é exatamente essa engrenagem divina, né? Ela traz esse desenvolvimento para a nossa vida quando a gente vai buscar entendê-la, né? E ele diz aqui que atrelado às nossas satisfações, certamente das necessidades e paixões de ser humano, ele diz, tendo raízes no instinto garantidor da vida. Então, ele fala que é importante que a gente tenha essas raízes muito bem sedimentadas em nosso pensamento e em nosso coração, para que as nossas ações elas estejam nessa trilogia, nesse conjunto, né, que podemos falar de trindade, que é o que o universo chama quando nós estamos envolvidos no Pai, no Espírito Santo, que são as vontades santas, que é o espírito do ser humano, né? No Pai, no Espírito Santo, né? E quando a gente entende que a trilogia entra o Filho, o que é que significa? É o Evangelho, né? São as palavras de amor, traduzidas através, né, de ações benesses, né? Que traz essa beneficência para cada um de nós, né? Então, nós precisamos compreender que o nosso pensamento vai traduzir a nossa vida. E aí, quando a gente passa por esse processo, né, de transição em nós mesmos, nós vamos encontrar ali uma necessidade de compreender que tudo isso é chamado de crise moral. A crise que depende muito dessa trilogia para que a gente possa transformar a nossa vida. Então, quando nós exercemos a vontade de transformar e de sermos melhores, sermos pessoas melhores, recebemos ajuda, né? Então, está escrito, faça que o céu te ajudará. Então, nós precisamos movimentar os nossos pés, né? Como disse Santo Germano, precisamos estar usando essa trilogia, que é a mente, que é o coração e os nossos pés. Porque ao entrarmos numa crise moral, nós vamos precisar de buscar esse entendimento, essa observação para nós mesmos. Então, eu vou ler mais aqui uns temas bíblicos, né? Que eu deixei aqui marcado para que a gente possa estar divulgando. Engraçado que eu fiz umas outras anotações, algum irmão deve ter precisado e levado lá para a sala. Vou deixar isso aí em off. Bom, então, lá no livro de Efésios, né? Nós temos lá no capítulo 6, vamos abrir ali Efésios, né? Efésios, capítulo 6, para que a gente possa, lá no versículo 26, né? Deixa eu encontrar aqui primeiro. Certamente, com visitas, a gente acaba, né, deixando as coisas um pouco passar, né? Efésios, logo no início, o subtema desse capítulo 6 é assim, amor mútuo, né? Então, ele vai falar versículo 18, intensificai as vossas invocações e súplicas. Olha o que o apóstolo Paulo está nos orientando, para que a gente intensifique as nossas, né, súplicas, né? Então, ele fala, intensificai as vossas invocações, né? Vamos invocar a Deus, a sua presença, os benfeitores, os santos, para que eles possam ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, para que a gente consiga passar pelo nosso Armagedon. Então, ele fala aqui, orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então, certa vez, nós não nos achamos cristãos. Então, se somos cristãos, como deve ser o nosso comportamento e as nossas ações?
Exatamente como Cristo nos ensinou. Porque a palavra cristãos vem de Cristo. E Cristo é o nosso Senhor da luz. Então, ele vai nos iluminar, ele vai nos trazer novos horizontes. Ele vai nos ajudar a caminhar por novas veredas, buscando sim novas respostas. Ele vai nos levar ao calvário dos nossos sentimentos. Ele vai nos fazer olhar para essas emoções breves que sentimos, mas que elas podem ser transformadas em emoções de alegria, em emoções de perseverança, em emoções intensas, né? De vontade de vencer, de vitória, de ajuda, de auxílio ao nosso espírito que se encontra nesse momento, passando por provas e expiações. E aí, então, a gente pode estar concluindo que sem Deus nós vamos estar andando, como tem uma música que fala, sem lenço, sem documento. Não tem uma música assim? Eu lembro dela. Então, a gente pode ver o quanto é importante buscarmos esses documentos, né, que são nossos por herança, porque Deus nos abençoou com as suas heranças. E a herança divina é a paz. Paz. É a luz advinda do refletor do universo, desse que comanda tudo que nós temos. E que muitas das vezes nos orienta a usar da justiça com consciência e com amor. Porque nós não precisamos julgar o próximo, tirando dele a condição da sua redenção. Quando eu falo nós julgarmos, eu estou falando porque ainda somos criaturas em desenvolvimento. Então, nós acabamos julgando, né? Nós temos aí, dentro do conceito do direito, né? A justiça, né? A justiça julga o ser humano, mas nós não podemos tirar o direito e a condição da redenção humana. Então, jamais iremos olhar para o outro com um olhar de castigo, de punição. Quem somos nós? Lembrando que é um ditado, né, que todo mundo conhece, mas eu não sei se todos exercem na sua lembrança, né, que aqui se faz, é aqui que vai pagar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quantas coisas fizemos e quantas coisas temos que estar, né? Não precisamos relacionar, certo? Precisamos, não, né? Mas nós sabemos, porque nós temos aqui na nossa casa mental, nós temos aqui na nossa bagagem perispiritual todas as lembranças do que, como pensamos, do que, como reagimos, do que realmente fizemos para que as coisas entrem nesse Armagedon, que muitas das vezes possamos nós nos sentirmos assim, bastante influenciados, né, pelas emoções ilusórias da vida. Então, se nós estamos vivendo esses momentos de ilusão, vamos usar com mais intensidade a súplica pela oração, para que possamos nós reagirmos a isso de uma forma mais primorosa, mas, sobretudo, sentindo a necessidade de buscarmos a felicidade, a alegria intensa diariamente. Porque nós não estamos aqui perdidos, não. Aqui nós não estamos perdidos, mas podemos estar perdidos dentro de nós mesmos. E isso é algo que a gente precisa estudar. Então, eu vou ler aqui uma parte do que é a crise moral, né? Que diz assim: Kardec, então, perguntou aos espíritos, né? Qual a definição da moral? E eles responderam que a moral é a regra de bem proceder, do bem proceder, né? Isto é, de distinguir o bem que fazemos ou o mal que fazemos. E ele disse que a moral funda-se na observância da lei de Deus. Olha só, mais uma vez, a gente está colocando aqui a necessidade de buscarmos intensamente a súplica, né? Então, o homem procede bem
quando tudo faz pelo bem de todos. Mas o homem só faz alguma coisa pelo bem do outro quando ele tem o bem dentro dele, alimentado. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Como disse Jesus, que são esses 2 mandamentos que devem vigorar aqui no planeta, porque é o que vigora no universo, né? Aliás, o Evangelho, eu já falei aqui, é a única lei, né, que existe no universo e está aqui em todos os outros planetas, né? É o Evangelho do Senhor. E podemos ver que muitos que vieram e que falaram sobre o Evangelho com diversas formas, diversidade de significados, mas o fundamento é um só. E é isso que nós precisamos estar compreendendo. Então, ele fala aqui que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Os espíritos responderam isso a Kardec. Porque então cumpre-se a lei de Deus. Então, o livro dos Espíritos, lá na questão 629, né, está nos contando a importância, né, de estarmos nos codificando mais uma vez. Porque quando reencarnamos, quando aqui descemos, nós não viemos sozinhos. A gente vem envolvido em um núcleo, né, de família, de amigos, pessoas que convivem conosco, pessoas que nos reencontramos, são vários os reencontros durante essa nossa jornada, essa nossa caminhada, quantas pessoas passamos a amar, mas simplesmente por algum tempo não, porque nós já tínhamos esse contato anteriormente, né? Ninguém ama de uma hora para outra, porque a gente sabe que o amor faz parte de uma construção consciente. Então a gente passa a construir o amor em nós. Então nós vivenciamos esse amor. Como também as pessoas passam por aqui carregando ódio, carregando raiva, passa por essa vida e Jesus nos alertou: faças as pazes com o seu irmão enquanto andas com ele. Perdoa, né? Una-se a ele, entregue-se a ele, mostre a sua emoção por ele, a emoção boa. Essa emoção que futuramente, ao mantermos alimentada, vai ser construída e se tornará bons sentimentos, uma alegria constante, uma vontade de favorecer o outro sem nada em troca, deliberadamente, de poder estar vivenciando do início ao fim, olhando o meio somente como observação, mas carregando o amor do início ao fim do nosso trajeto aqui. E aí, então, numa questão muito importante, diz Joana de Ângeles, muitas das vezes, que nós podemos estar alimentando cada vez mais a nossa alma quando buscamos olhar para o outro, refletido a sua presença através do espelho, né? Ou seja, olhando o outro como se fosse nós mesmos. Então, é essa uma inteligência apenas emocional? É um ensinamento apenas emocional? Não, isso parte do universo. É essa engrenagem motora, né? E Kardec fala, né, nessa questão, que a importância do homem buscar a presença de Deus, né, que significa agir com o bem, né, é estar cumprindo a lei. E ele insiste nessa pergunta aos espíritos, ele ainda continua, né, querendo saber mais sobre essa questão do progresso intelectual, e ele começa a entender que o progresso moral ele é adquirido, né, dessa vontade, dessa força de querer transformar, né, de querer conquistar a si mesmo. O homem precisa conquistar a si mesmo antes, para que ele possa estar conquistando o próximo. Se não for assim, nada vai acontecer. O bem não irá, né, ser a melhor parte, né, da sua vida, da sua jornada. E os espíritos, então, respondem ainda mais coisas para Kardec, dizendo assim: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio
acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade através dos atos. Vocês compreenderam? Então, está aqui, na questão 780 do Livro dos Espíritos, né? Eu vou abrir aqui para nós. Maravilhoso esse livro. Esse livro, para mim, nossa. Não é manual da vida, né? É exatamente... como é que a gente vai falar, né? O que a gente herdou de Deus, esse livro aqui, na minha concepção, tá? Deixa eu falar, é a minha herança mesmo, né? É aquilo que Deus deixou, é o meu testamento. E eu acho que deveria de ser para vocês também, queridos irmãos. Então, a questão 780, Kardec fala assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e os espíritos respondem para ele, né? Descorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Pergunta Kardec, porque ele não entendeu exatamente. Ele insiste, eu amo Kardec por isso. Porque quando ele não entende uma questão, ele aprofunda numa outra, fazendo com que o espírito seja mais claro para que ele possa entender. Então, ele diz assim, olha, fazendo compreensíveis, como eu já li o bem e o mal, o homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É a resposta que eu li anteriormente, mas eu quis ler aqui, no nosso testamento, para que a gente possa ver, né, nesse nosso dicionário, que se quando buscarmos estar sempre consultando a palavra dos espíritos, dos benfeitores, nós certamente vamos acertar e vamos ganhar mais. Aqui também é nos falado que quando nós deixamos de fazer essa observância ou de atender os ensinamentos dos benfeitores, nós saímos perdendo. Mas não que nós estamos perdendo para sempre, né? Somos imortais. Nós estamos aqui hoje experimentando mais uma encarnação, no mesmo mundo que vivemos antigamente, mas se nós estamos escorregando, perdendo a nossa consciência do compromisso que nós temos com todo esse núcleo familiar, amigo, trabalho, tudo que nos rodeia, nossa família espiritual, se nós estamos escorregando, se nós estamos deixando sair pelas nossas mãos, né? Vamos ter que deixar isso fazer o quê? Graças a Deus, graças ao Altíssimo, temos uma oportunidade no futuro. Bom, então a crise, né, ela vem falar isso para nós, a crise moral. E eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Quanto mais o espírito avança em inteligência, prestem atenção, mais se lhe desperta a consciência e a capacidade de identificar o bem e o mal. Igualmente amplia-se a sua liberdade de escolha, de escolher. Olha só que coisa maravilhosa. Quanto mais o espírito avança na inteligência, tá? Mais se lhe desperta a consciência, a inteligência emocional. Quanto mais ele entende os seus sentimentos, quanto mais ele entende o sentimento do próximo, quanto mais ele compreende a lei divina, mais ele então se liberta para fazer um bom uso do seu livre-arbítrio, né? Então, liberdade, livre-arbítrio, liberdade de ação, de ter bons atos, né? Então, igualmente amplia-se a sua liberdade de escolher entre um e outro e esta responsabilidade. Sabe, Deus nos dá tantas oportunidades, Ele nos dá tantas opções nas nossas vidas que, sinceramente, nós somos mimados. Perdão aí, gente, mas perdão os espíritos presentes. Nós somos mimados, porque olha quanta coisa Deus nos supre de informações tão primorosas, tão verdadeiras, nos enche de capacidades, nos mostrar que a gente pode fazer o uso, não sermos marionetes na mão dos espíritos obsessores, ou das nossas próprias obsessões, das nossas próprias auto-obsessões, buscando o entendimento das nossas emoções, buscando o entendimento dos nossos sentimentos.
buscando o porquê disso e daquilo, porque sou assim. A nossa vida aqui é breve, né? Daqui a pouco, nós somos como uma neblina que se dissipa com a claridade do dia. É preciso parar e fazer essa observação. Sim, ele nos dá essa oportunidade, né? Quantas vezes nós. Olha, eu estava em desprendimento, mas eu ouvi o mentor falar uma coisa muito interessante. Ele disse assim, não sei se eu vou conseguir me lembrar certo. Bom, alguém pode me consertar. Ele disse assim, vós, todos vocês já foram lagartas, hoje vocês são borboletas. Gente, bom, eu quero ser uma colorida, mas tem borboleta marrom, preta, pequena, grande, com asas menores, né? Que borboleta vocês querem ser? Põe aí no chat, que borboleta? Eu quero ser uma colorida, com asas bem soltas, né? Tá vendo, Marinês? Então, foi isso. Ele disse que nós fomos lagartas e hoje nós somos borboletas. Olha só, nós já avançamos. Isso tem um grande significado, tá? Isso tem um grande significado. Sim. Todas são lindas e maravilhosas, né, Marinês? Tem um grande significado. É importante que a gente pense nisso, né? Olha a grande oportunidade. Então, isso, né? Porque ao sermos coloridas, nós estamos vivenciando tudo aquilo que o sol traz para nós, né? Tudo aquilo que o sol. Isso aí, gente. Isso, muito bom, muito bom. Borboleta colorida que ampara todas as cores e que cada uma tem um significado e uma responsabilidade. Veja bem que o nosso pai é educador, né? E ainda enviou Kardec, né? Que é um pedagogo para estar nos orientando. Então, nosso pai, ele é educador, ele nos disciplina. Então, ele mostra para nós o significado das cores. E são significados muito especiais, refletido em nossas almas. Então, quando o espírito escolhe o bem, né, significa que já consolidou o conhecimento e então o sucesso vem acontecer para ele. Ele vem buscar, Joilza, colorida e de grandes asas, ótimo, eu também quero ser assim, para que a gente possa, né, voar muito, muito, muito mais alto e alcançar, né, as belezas do mundo maior, né, e retornarmos aqui. Bom, então aqui ele vem falar que o sucesso lhe proporciona, sim, o bem-estar, esse sucesso equilibrado, que nos traz equilíbrio, isso é um sucesso. Quando nós somos almas equilibradas, somos almas que já está com a consciência de que o amor está sendo construído. Não basta sermos apenas generosos e tolerantes, temos que amar. Ai, que bom, é isso aí. Então não basta nos sentirmos apenas generosos, né? Não basta sentirmos pacientes. Temos que amar. E o amor é muito, muito, muito mais profundo. Quando se diz que somos feitos imagem e semelhança de Deus, é porque Deus tem amor. Deus é amor, já disse João, Deus é amor, né? E se somos feitos a sua imagem e semelhança, podemos também levar isso para o lado da criatividade, das habilidades, né? Eu adoro falar que Deus tem um profissional, um design assim, espetacular, né? Incrível, que não se pode comparar nada. Porque olha só o universo, olha só o planeta Terra, que coisa mais linda que é. Se nós somos sua imagem e semelhança, quantas coisas belas nós podemos produzir também.
Então ele fala, quando o espírito escolhe, né, o bem, significa que já consolidou o conhecimento e o sucesso lhe proporciona o bem-estar, a alegria, indicando que está no caminho certo. Mas quando escolhe o mal, causa prejuízo, né, para o outro, para si próprio, para a coletividade, porque nessa coletividade, nesse núcleo que nós viemos, né, nós acabamos por fazer os outros, e prejuízo é sofrimento, é dor, né? É raiva, é ódio, é isso que é, né? Então é isso, buscar, sim, buscar o silêncio, né? Por isso que já lá no capítulo 5, Jesus já nos ensina a fazer a oração, nos ensina sobre as bem-aventuranças, capítulo 5 e 6 do livro de Mateus, está nos ensinando isso, para que a gente não venha ter esses prejuízos, né? Então, sendo chamados, tendo prejuízo e prejudicando o outro, estaremos sendo chamados a responder pelo que fizemos, né? Então, o arrependimento nos tira desse abismo. O perdão, né, nos faz sair, né? E esse arrependimento que antes de acontecer o perdão, vai nos fazer sofrer, vai nos trazer danos incríveis mentalmente, no nosso coração, na nossa forma de agir. Então, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ser nossa mãe, nosso pai, né? Antes de termos os nossos filhos, porque a gente tem que amar o outro, né? Dar ao outro o amor que nós temos em nós, o desejo que nós temos, né? A gente precisa ser o nosso pai e a nossa mãe. Estamos precisando disso para descobrir o verdadeiro sentido do amor. Porque não adianta ter virtude se não tivermos o amor. O amor é um grande saquinho. Certa vez eu fiz uma palestra sobre o amor, né? Então eu ilustrei isso, é um saquinho, e lá dentro dele diversas são as virtudes. E isso está faltando no mundo, isso está faltando nas famílias, na vizinhança, no bairro, isso está faltando. Não é chamado apenas de respeito, porque muita gente chega e fala respeito. Está faltando respeito. Se não existe amor, não vai existir respeito, de forma alguma, né? Mas pode existir tudo pela metade, porque ainda estamos no processo de evolução, mas precisamos ter essa consciência, a consciência de que nós precisamos estar atuando em nós. Amar a deficiência, a fraqueza, a pobreza, a ignorância, não é um exercício fácil para um ser humano em evolução, mas já sabemos que é possível. Não é um ato natural. Ainda temos muitas reservas em relação ao próximo. Então, nós precisamos estar nos cuidando, né? E em qualquer situação, sempre existirá consequências, né? Então, essas consequências é justamente o que nos vai trazer essa observância, parar, vamos silenciar, para darmos um avanço moral em nossas vidas, né? Precisamos aprender a sermos gestores de nós mesmos, gestores de nossas vidas, mas dentro do que o Evangelho nos ensina, não dentro do que o mundo, não podemos ser mais um. Já pensou mais uma multidão? Imagina, gente, olha, já sabemos por intermédio de André Luiz que a população no mundo espiritual 3, 4 vezes mais do que aqui. Imagina só. E na erraticidade que ele está falando. Na erraticidade significa o quê, gente? Pelo amor de Deus. Nós já aprendemos. Ainda, espíritos ainda com necessidade de retornar ao planeta, que seja Terra, que seja em Quiron, que seja lá em Capela, que seja onde for. Que nas nossas galáxias a gente sabe que existem, né, muitos outros planetas, né? Kardec já veio nos ensinar, e aí depois que Kardec nos ensinou, aí a NASA está falando isso direto, mas muito antes disso, muito antes da NASA falar, Platão já falava, Platão, Sócrates já falava sobre a população, né, do universo, do mundo, né? Sobre Deus, Deus na sua criatividade imensa, na sua
Força poderosa não criaria apenas um planetinha. Porque sabemos, né? E cada um regendo sob a autoridade de Deus, sobre aquilo que Deus reserva para cada um de nós, assim como nós. Cada um de nós temos uma responsabilidade aqui. E isso a gente precisa estar buscando, né? Encontrar esse caminho. Então, em qualquer situação, a consequência é justamente o avanço moral. Embora na opção pelo mal, o aprendizado se dê mais demoradamente pelo sofrimento, tá? O aprimoramento vai acontecer. Porque, embora escolhamos, então, o mal. O que é o mal, gente? É negação. É realmente usarmos de fraudes, né? É realmente sermos enganadores. Joana de Ângeles fala até de uma certa mentira branca. Vamos lá, Deus não quer saber disso, não. Mas eu entendi o passo de Joana de Ângeles, que sou eu para julgar Joana de Ângeles. Ela quis mostrar que muitas vezes nós precisamos nos safar, né? Porque o próprio apóstolo Paulo disse: eu sou fraudulento. Para ganhar os infelizes, ele se faz de infeliz também. Ele se faz de infeliz. E é isso que nós temos, né? Grandes padrinhos aqui nos movimentando. E Joana de Ângeles aprendeu isso também, né? Mostrando que a mentira branca é uma maneira da gente estar se safando de algo que, se a gente não pedir para dar um pare, né? Um pare, desacelera, a gente pode trazer uma confusão muito grande, uma turbulência muito grande, grandes perdas na nossa vida e na nossa encarnação. Que isso aqui, gente, a nossa encarnação é preciso olhar com muito carinho. A gente precisa olhar para a nossa encarnação como um presente muito importante para a nossa vida. Para a nossa vida. Então, se hoje a gente ajoelha, agradece a espíritos benfeitores, lembramos que um dia eles foram como nós somos hoje. Mas eles usaram a potência da alma, que é a vontade. A vontade de vencer a si próprio. A vontade de vencer, né, as suas imperfeições. Né, de manter a nossa fé inabalável diante das fraquezas que muitas das vezes se aparecem diante de nós. E isso é algo que nós precisamos nos sujeitarmos. Sem orgulho. Com decisão. Com consciência. Nós estamos sujeitos aos conflitos, né? Os espíritos que estão aqui em trânsito como nós estamos sujeitos, sim, a conflitos, né? De uma fase para outra, aqui está falando uma breve observação que eu fiz aqui, uma anotaçãozinha. Aqueles seres de evolução mediana que já alcançaram inteligência suficiente para identificar o bem e o mal, mas nem sempre consegue se determinar pelas regras naturais ou sociais. Mesmo que nós hoje estejamos com essa consciência da lei divina, muitas das vezes nós somos envolvidos pelas regras da sociedade, ou até mesmo por aqueles irmãos, né, nossos parentes, por aquelas pessoas que não compreendem a sua necessidade de transformar. Eu não sei se eu estou conseguindo passar uma mensagem clara para todos os meus irmãos com relação às emoções, sentimentos e à vontade, tá? Porque nós temos também algo muito importante na nossa consciência que existe em nós, que é a intuição, né? Que não se pode comparar nem com emoção e não com sentimento. Intuição é algo muito mais poderoso, é algo muito mais iluminado. A intuição é algo tão superior que a gente só vai conseguir se a gente conseguir produzir um silêncio em nossa mente. Se a gente conquistar a suavidade na nossa mente. Então, sim, aí a gente vai conseguir entender o que é a intuição. Precisamos, já que estamos na pandemia, no entendimento da humanidade, vamos usar, né? Vamos colocar, né, a nossa mente em quarentena. Que tal? Diminuir os ruídos, os barulhos.
Que tal a gente colocar nossa mente nessa quarentena? Vamos aproveitar isso e buscar esse silêncio da nossa personalidade, né? Vamos silenciar para buscarmos a lógica da vida através da nossa intuição, que fala conosco diretamente. Aqui, que está bem aqui, tá? Bem aqui, no nosso corolário, né? Aqui, no centro da nossa cabeça, do nosso centro de comunicação espiritual. Então, vamos colocar esses nossos interesses supérfluos, né, em quarentena. Vamos manter a nossa vida assim. Essa intuição que eu falo quando é chamada de percepção, né? A gente sabe que nós temos essa percepção do que é verdadeiro, daquilo que é importante, daquilo que é bom, daquilo que vive, né? Dentro de cada ser. A intuição vive dentro de cada ser, dentro de você, de mim, né? Então, nós precisamos colocar essa nossa mente barulhenta, esse nosso sentimento barulhento, essas nossas ações atropeladas em quarentena. Não é aí uma palavra tão bem usada, tão muito usada, né? Então, gente, olha só, quando a nossa consciência participa das construções do amor, quando nós estamos ligados a isso, né? Buscando estarmos mais conscientes de tudo que a gente faz. Que atitude eu vou tomar hoje? Eu tenho consciência dessa atitude? Que comportamento eu estou me preparando para construir hoje? Eu estou consciente desse comportamento? É assim que eu estou vivendo hoje, agora? Eu estou realmente envolvida nesse sentimento para que essa minha ação seja permanente? Eu estou tendo essa consciência? Então, precisamos buscar esse interesse para nós, né? Temos que nos amar, sermos nosso pai e nossa mãe. Amar com igualdade, sabe? Como o pai e a mãe amam. Né? Então, nesse contexto tudo, a gente não pode, de forma alguma, excluir o senso da justiça. Ser justo, nós devemos ser justos em todas as coisas que temos que realizar, né? Nós não devemos buscar punição para ninguém, nem para nós mesmos. Nós sempre temos que buscar uma redenção para nós e orar, né? Orar incessantemente para que o outro também alcance a sua redenção. Esse é um sentimento nobre que nós devemos ter. Então, quando nós conseguirmos realizar um razoável silêncio, né? E entender profundamente os sussurros, né, das nossas intuições, da nossa mente, ou que o universo venha falar conosco, quando então nós conseguimos realizar esse silêncio íntimo, nós vamos conseguir ampliar e colocar ordem na nossa jornada. Nós vamos conseguir impor essa ordem, né? Nós vamos ter um pouco mais de serenidade em tudo que fazemos, em tudo que queremos. Nós vamos pensar melhor. Quando a gente conseguir transformar esses barulhos em serenidade, transmutar, né? Vamos transmutar essas perturbações mentais que nós temos conosco, em serenidade, na leveza, na paz. Todo mundo fala, o que você quer para a sua vida? Eu quero ser feliz. Aí, o que significa felicidade? É ter paz. E o que é paz? Paz é estar longe dos barulhos, né? Então, quando conseguimos encontrar essas definições das nossas intuições, então, eu acredito que essa ordem vai acontecer e a mágica
a mágica, ela vai também ser realizada, né? A gente vai conseguir realizar essa, como se a gente fosse arrumar uma casa. E quando a gente vê que está tudo no lugar, a gente sorri de felicidade. Nossa, ficou tão bonito assim, né? Então, a mágica da arrumação. Vamos começar a fazer, né, essa jornada da mágica da arrumação na nossa vida, no nosso pensamento. Vamos fazer essa jornada, 21 dias de jornada de arrumação na nossa vida, de ordem, de organização. Vamos fazer isso? Ultrapassamos um pouco o nosso horário, né? Mas eu tenho aqui só uma coisinha que eu gostaria de ler aqui. Deixa eu ver se... é grande. Então não vai dar para ver, não. Eu queria só contar um pouquinho sobre a cura interior de Pedro, né, o apóstolo do Senhor, que como ele viveu por diversos momentos, né, é isso aí, fazemos a faxina agora, a arrumação, né? Então, eu queria muito contar isso, né? Mas eu vou deixar isso para o próximo momento, e eu rogo a Deus que seja breve esse momento, né? Que ele chegue logo, né? Para que eu possa contar como nós nos parecemos muito com Pedro. Pedro, apóstolo, Senhor, ele queria tanto andar sobre as águas, mas e aí ele foi, em determinado momento, ele desistiu, ele se sentiu tão inseguro, mesmo com o Senhor ali do lado dele. Não se parece um pouco conosco? Ah, eu achei, tá? Então, eu achei tão interessante isso. Tem também aqui algo que eu queria ler, eu vou pedir licença aí aos irmãos, né, para que eu possa ler uma mensagem de Leon Denis, quando ele fala sobre a questão da vontade, né? Lá vai eu voltar na vontade, deixa eu ver que eu anotei aqui, eu até ia fazer no momento da poesia, mas também achei aquela poesia tão de acordo que eu não quis. Olha assim, olha que Leon Denis, ele é um filósofo, tá? Ele é um filósofo, ele tem para nós entendimento sobre a vida, né? A gente pode buscar aí a sua biografia, a gente vai entender bem. Então, ele diz assim: minha vontade chama-me para frente. Olha, eu acho isso lindo. Eu vou ler assim com o livro bem de pé, para poder ler melhor. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente. Cada vez mais conhecimento, mais vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Sair para frente do estado inconsciente de seu valor na independência e dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes, olha o recado que ele nos traz nessa poesia, para mim isso é uma poesia. Despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Olha quanta coisa a gente tem em torno de nós, né? Levantai-vos e marchai-vos. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Gente, isso é maravilhoso. Ler isso aqui 3, 4 vezes ao dia certamente irá nos transformar a cada dia um pouco. Que a paz do Senhor nos abençoe, que possamos carregar conosco essa vontade de transformar, de sairmos dessa crise moral, de conhecermos o sentimento da emocionalidade e aliviar, né, no entendimento do que realmente é o que sentimos.
Não deixe sentimentos impuros pousar na sua mente, no seu coração, para que as suas ações sejam sempre radiosas. Um abraço imenso a cada um dos meus irmãos presentes, encarnados e desencarnados, e o meu eterno agradecimento ao nosso Pai, o nosso Pai, Senhor Jeová, que habita no mais alto dos céus. Um beijo. Abraço. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei na fuga esconder-me ao longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensinar-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Oremos. Irmãos, jamais nos esqueçamos da prece, do trabalho e da dedicação. Jamais duvidemos da justiça e da misericórdia divina. Os sofrimentos de hoje serão amenizados à medida que demonstrarem expressões de amor que cobre a multidão de pecados. A cada um de nós sempre será dado
de acordo com as nossas obras e esforço no caminho da renovação. Ainda somos devedores e não nos cabe julgar ou criticar, e sim sermos solidários uns com os outros, esquecendo um pouco da exagerada preocupação conosco mesmos e buscando o alívio do próximo. Estaremos semeando a nossa própria renovação. O que fazemos de bom ou de ruim provoca reflexos, motiva atitudes, influencia. Quantos irmãos são influenciados pela maneira que escolhemos para viver nossa vida? Lembremos sempre que o verbo edifica, mas o exemplo arrasta sempre. Exerçamos, então, com responsabilidade, o nosso poder transformador. A Terra necessita de pessoas conscientes, que vivenciem exemplos de paz e fraternidade. Ter ouvidos para ouvir as palavras de Jesus não é apenas prudência, representa o cumprimento de compromissos assumidos perante a espiritualidade. Nem sempre damos o devido valor à extraordinária oportunidade evolutiva que o retorno à carne representa. Valorizemos a vida, o nosso planeta, nossa família, nosso corpo. O hoje é a semeadura do amanhã. Estejamos, então, alertas aos preciosos avisos dos céus. Que assim seja.